Boa tarde. Vamos estudar a nossa apostila de flexão normal simples, continuando a estudar a seção T. Agora, item 9.1, largura colaborante. A largura colaborante é aquela formada pela mesa da seção T. Define-se como largura colaborante a largura da mesa que resiste às tensões normais de compressão, oriundas do momento fletor. A largura colaborante não é constante ao longo do vão e depende de vários fatores: viga simples ou contínua, tipo de carga, vão, tipo de apoios, da relação da altura da mesa HF relativa à altura da viga H, existência de vigas transversais, etc. Então, vejam, essa questão da largura colaborante não é algo muito simples, mas, de modo geral, nós vamos calcular a largura colaborante com uma formulinha bem simples proposta pela NBR 6118. A figura 48 mostra as trajetórias das tensões principais de compressão nas lajes adjacentes à viga. Temos aqui, nesta figura, a viga, o apoio, carregamento, viga de altura H, a viga com a largura BW da nervura, as lajes que se apoiam sobre a viga de seção retangular. Aqui visualizamos as trajetórias das tensões principais de tração. As tracejadas são as trajetórias das tensões principais de compressão, como nós vimos lá no início dessa apostila de flexão simples. E interessante, o que é diferente agora, novidade, é esse desenho, olha. Tem aqui a viga, essa faixa aqui, o apoio, e vejam as trajetórias das tensões principais de compressão, as linhas tracejadas. São essas que ocorrem também na laje aqui do lado esquerdo e na laje aqui do lado direito da viga. Imaginem que é uma viga, né, como a gente está vendo aqui, submetida a momento fletor positivo, comprime o lado de cima. Então, observem que as tensões principais de compressão ocorrem também na mesa, nas duas lajes, a esquerda e a direita da viga. Isso foi verificado em ensaios experimentais de vigas em laboratório. É real. Lógico, as tensões de compressão não ficam limitadas a essa região da viga de seção retangular. Se existe material resistente aqui adjacente, este material adjacente também trabalha, também fica submetido a tensões e resiste a essas tensões de compressão. Na figura seguinte, nós temos a figura 49, mostra a variação dessas tensões normais de compressão. Olhem, aqui está a viga de seção retangular, a laje do lado esquerdo, a laje do lado direito, a altura da viga H, a largura da viga BW. Essa linha aqui, curva, indica o valor da tensão de compressão, σx, tensão normal de compressão. A tensão de compressão máxima ocorre aqui nesse trecho, na largura da viga BW. Depois ela diminui, mas continua ocorrendo e vai se espraiando a uma distância até significativa da alma ou nervura da viga. De modo então que nós podemos aproveitar, como nós vimos estudando, a contribuição da laje para com a viga, de tal forma a formarmos uma seção T, com a mesa sendo esta largura colaborante BF, que é composta pela largura B1 e é de esquerda, B1 da esquerda, B1 do lado direito, de tal forma que B1 da esquerda com mais o B1 da direita e a largura BW formamos a largura colaborante da mesa, o BF. O que a norma nos proporciona? Uma fórmula simples para calcularmos o valor do B1, ou seja, quanto que a laje contribui com a viga, qual é a largura.
Deixo essa figura para vocês olharem. E aqui embaixo, na figura 51, tem a figura da NBR 6118, que nós utilizamos para entendermos como calcular a largura colaborante da laje B1, B1, B1 ou B3. Vejam, a laje, duas vigas, submetidas a momento fletor positivo, formamos, portanto, uma seção T com a mesa de largura colaborante BF, esta outra viga, seção T com a largura BF, composta, como eu disse, pelo B1 da esquerda, o B1 da direita e o BW. Geralmente o B1 da esquerda e o B1 da direita são iguais. 98% dos casos eles são iguais. Nesta viga temos uma míscula e outra míscula do lado esquerdo. É para mostrar que quando existir a míscula, que na verdade nada mais é do que um engrossamento da laje nas proximidades da viga de apoio, quando há necessidade de aumento da resistência da laje nesta região, então faz-se esse engrossamento da laje, esse aumento da espessura, e dá-se o nome de míscula. A míscula não é comum. Comum é esta situação. Mas a norma colocou, porque em pontes, por exemplo, viadutos, onde as cargas dos veículos sobre os tabuleiros das pontes são cargas elevadas, em obras industriais, por exemplo, com máquinas, cargas elevadas, pode haver a necessidade da míscula. Então, por isso que a norma colocou. O que significa? Que a míscula tem este lado do triângulo e este lado. O menor cateto é este. Então, propaga ele para cá. O B1 é contado a partir, então, da transferência do menor cateto aqui. E a mesma coisa o B3. Propaga para cá. Aqui no caso do B3, começa a contar a partir aqui do vértice da míscula. Qual a diferença de B1 e B3? Ambos são larguras colaborantes, faixas de colaboração das lajes para formar a mesa, BF. Mas B1 é quando a laje não está em balanço, e B3 é quando a laje está em balanço, como essa. De tal forma que, nesta viga, o BF vai ser o B3, mais esta largura da míscula, mais o BW, mais o C e mais o B1. A soma dessas distâncias para nós termos o BF. E observem que nós temos nessa figura HF, é bastante importante o HF. É a espessura da mesa. Vou ler para vocês. Quando a estrutura for modelada sem a consideração automática da ação conjunta de lajes e vigas, esse efeito pode ser considerado mediante a adoção de uma largura colaborante da laje associada à viga, compondo uma seção transversal T. A consideração da seção T pode ser feita para estabelecer as distribuições de esforços internos, tensões, deformações e deslocamentos da estrutura, de uma forma mais realista. Neste item da norma, ela diz assim que se a estrutura for modelada sem a consideração automática da ação conjunta de lajes e vigas, nós vamos fazer de um modo mais simples. Mas quando que vamos ter a consideração automática da ação conjunta de lajes e vigas? Quando calcularmos os esforços solicitantes, os deslocamentos de um pavimento, pavimento são as vigas e as lajes de um determinado nível de uma edificação, por meio de um programa de grelha, por exemplo. A grelha, nós vamos fazer o conjunto, lajes e vigas, solidariamente. As barras da grelha simbolizam as lajes e as vigas, um trabalho conjunto. Mas quando nós fazemos o cálculo manualmente, vamos fazer da forma como vamos ver em seguida, como a norma propõe. Continuando. A largura colaborante BF deve ser dada pela largura da viga BW, acrescida de no máximo 10% da distância A entre pontos de momento fletor nulo, para cada lado da viga em que haja laje colaborante. A distância A pode ser assumida conforme os valores mostrados nessa figura. O que é o A? Eu acabei de ler. É a distância entre os
pontos de momentos fletores nulos. Por exemplo, se nós tivermos uma viga como esta, biengastada, um tramo biengastado, tem momento fletor negativo no engaste, tem momento fletor negativo no engaste e tem um momento fletor positivo. Qual é a distância desse ponto de momento nulo a esse ponto de momento nulo? Podemos assumir aproximadamente de modo genérico como sendo 0,6L, 60% do L. Então, é a distância A daqui até aqui. Se nós tivermos um tramo assim, apoio simples e engaste perfeito do outro apoio. Veja, momento fletor negativo no engaste perfeito, no apoio simples, momento nulo. Onde tem momento nulo? Nesse ponto. Qual é essa distância? É o A. Quanto vale? Estimado em 0,75% do vão L. Nesse caso, viga biapoiada, qual é a distância do momento nulo para o outro momento nulo? O A, o próprio vão L. Se for balanço, A igual a 2Ls. Depois, mais à frente, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos ver numa planta de forma qual é o valor de A. Já adiantando que A é relativo ao tramo da viga no qual nós estamos calculando a largura colaborante B1 ou B3. Então, o B1 ou B3 está aqui. Perpendicular à viga, né? Seria B1 ou B3, se for laje em balanço. Vamos falar B1, porque de modo geral as lajes não estão em balanço. Então, nós estamos calculando aqui qual é a largura colaborante de uma laje para a viga, para formar a seção T. O B1 perpendicular ao A, ao vão L da viga. Se nós estamos aqui nesta viga, o B1 então é aqui. O A é relativo ao tramo da viga na qual nós estamos calculando a largura colaborante B1. Observe também que o fato de existir aqui no esquema estático da norma engaste perfeito, nem sempre a gente vai ter engaste perfeito. Se você pega, por exemplo, uma viga contínua, assim, com 2 tramos, tá? Tenho aqui os momentos fletores, assim, por exemplo, ó. Vejam que aqui nós consideramos um apoio simples no apoio interno desta viga de 2 tramos, mas o momento fletor é negativo, é o maior momento fletor da viga. Portanto, nós vamos considerar, na hora de calcular o B1 deste tramo, vamos considerar aqui engaste perfeito. Por quê? Porque tem momento fletor negativo. E aqui apoio simples. Então, o A é 0,75 de L, engaste e apoio. Do mesmo modo, para o tramo da esquerda. É apoio simples no nosso esquema, mas tem um grande momento fletor negativo. Portanto, consideramos engaste e aqui, momento zero, apoio simples. Qual é o A? Esse 0,75 de L, ó, apoio simples e engaste. Então, vejam de forma assim simples que o engaste perfeito indica a existência de momento fletor negativo, significativo, importante na viga. Continuando. No caso de vigas contínuas, permite-se calculá-las como uma largura colaborante única para todas as seções, inclusive nos apoios sob momentos negativos, desde que essa largura seja calculada a partir do trecho de momentos positivos onde a largura resulte mínima. A largura colaborante é dada pela soma das dimensões B1, B3, BW e B3, com B1 e B3 dados por B1, o valor que a norma propõe, menor ou igual a 0,10A, o A que nós vimos aqui nesses desenhos, e 0,5B2. E no caso do B3, o menor valor entre 0,10A e B4. Se nós pegarmos aquela figura anterior da norma, esse daqui, olhem. Vejam que apareceu B2 e B4. O que é B2? B2 para o B1, B4 para o B3. No caso do B2, o B2 é a distância da face da viga, que está sendo calculado B1, até a face da viga adjacente. Portanto, se você está calculando
Este B1, o B2 é da face onde começa o B1 que você está calculando e vai até a face da próxima viga. Se existir a míscula, até aqui. De modo geral, como eu disse, não tem a míscula, então até a face dessa viga adjacente. Se você calcular este B1, o B2 é daqui até lá a face da próxima viga aqui do lado direito. Geralmente, o B2 é uma distância grande, de alguns metros, de modo que 0,10A acaba sendo o menor valor entre esses dois, de modo que o B1 geralmente é o 0,10A. Porque o A é o próprio vão, ou 0,75, ou 0,6 do L, ou 2L. O A é 4 metros do vão, 5 metros. E 10% de 5 metros são 50 centímetros. Portanto, de modo geral, o B1 é dado pelo 0,1A. E o B4? O B4 é o valor máximo que o B3 pode assumir. O B4 é o vão em balanço da laje, da face da viga até o término da laje em balanço. Claro que o B3 não pode ser maior que o B4, por isso que está aqui o B4 como um fator limitante. Agora tem aqui alguns parágrafos que eu deixo para vocês lerem e vamos para a figura 53, que eu explico um pouco aqui. Eu vou explicar diretamente na figura. Esta figura 53 é uma planta de forma simples que eu coloquei apenas para reforçar essa questão, esse entendimento da largura colaborante B1, B3. Nós temos aqui esses pilares, 6 pilares. 1, 2, 3, 4, 5 vigas. 3 lajes. 1, 2 e 3. Sendo que a laje 3 está em balanço. Eu coloquei essa laje 3 no desenho justamente para ilustrar o B3, que está aqui mostrado. E o B4, que é da face da viga até o término do balanço. Vamos ver, por exemplo, esta viga 1. Ela tem 2 tramos, este e este, com os vãos L1 e L2, apoiada nesses 3 pilares. Vamos imaginar aqui neste tramo o momento fletor positivo. Lembrando da aula anterior, momento positivo comprime a região superior da viga. Tem laje na região superior da viga? Sim, tem a laje 1. Olha daqui que você vê esta laje 1 apoiada na borda superior da viga V1. Portanto, a laje 1 está comprimida pelo momento fletor positivo. Forma uma seção L. Por que L e não T? Porque não tem laje para o lado de cima da viga 1. Portanto, não tem laje para lá, só pode formar uma seção L com a contribuição da laje 1. Qual é a largura colaborante da laje 1 para formar a mesa da seção da viga 1 para o momento positivo? Está aqui o B1. O B1, lembrando da página anterior, é o menor valor entre 0,1A e 0,5B2. Vamos começar pelo B2. B2 é uma distância paralela ao B1, começa na face da viga onde você está calculando a largura colaborante B1 e vai até a face da viga adjacente. Essa grande distância. Eu coloquei aqui, B2 para a viga 1 e também para a viga 2. É o mesmo B2 das duas vigas para o momento positivo da V2 aqui também. 0,5 B2 é uma distância grande, de alguns metros, provavelmente. Mas 0,1 A é uma distância pequena, porque qual será o A desse B1? Você tem que analisar esse tramo. Apoio simples e engaste. Por que engaste? Aquilo que eu expliquei anteriormente, tem um momento fletor negativo
Importante, o maior momento desta viga V1 é o negativo nesse apoio interno. Então considere este pilar engaste e esse pilar apoio simples. Qual é o A? 0,75 do L1. E aí você pega 10% do 0,75 do L1. Vai ter um valor de 30, 40, 50, 60 centímetros para o B1, que será bem menor do que 0,5 B2. Neste tramo da viga V1, é a mesma análise para o momento fletor positivo. Formamos na seção L, o B2 é este, da viga V1 e da viga V2, aqui está errado, aqui é 2 também, né? Igual aqui. Tá bem? Então, para este momento fletor positivo, nós temos que fazer agora um novo cálculo desse B1. Esse B1 não é necessariamente igual a este. Por quê? Porque este vão L2, sendo diferente do L1, o que vai acontecer? O A desse tramo é diferente do A desse tramo. Nesse tramo, o A também é 0,75, só que agora é do L2. Certo? Então, se L1 e L2 são diferentes, os B1s desses dois tramos serão diferentes, obviamente. No caso da viga 2, é semelhante à viga 1. A diferença é que agora existe uma laje aqui em balanço. A laje 3. De modo que as seções formadas para os momentos fletores positivos da viga 2, aqui e aqui, serão seções T's, esta e esta, com a contribuição da laje 1 e 3, e aqui da laje 2 e da laje 3. O B1, esse B1, é calculado de modo semelhante a este. O menor valor entre 0,5 B2 e 0,1 A. O A 0,75 do L1, igual lá na viga V1. Mas agora tem o B3. Como é que é calculado o B3? Também o menor valor entre 0,1A e B3, obviamente, deve ser menor que B4. Como o B3 é menor que o B4, esse B3 vai ser igual a esse B1. O que é o B3? 0,1A. O mesmo A que nós utilizamos para calcular esse B1. De modo que essa seção T tem a largura BF, que é esta, da mesa, como sendo o B1 mais o BW da viga, mais o B3. Se B1 e B3 são iguais, então 2 vezes B1 mais BW. Nesse tramo da viga 2 é semelhante. Mas agora o que altera é que temos um vão L2 para o segundo tramo. E vamos fazer o B1 da laje 2, considerando o A 0,75 de L2. O B3 0,75 do L2 vezes 0,1. Deixe para vocês olharem as vigas V3, V4 e V5, observando que vigas V3 e V5 formam seções L's para os momentos fletores positivos. Por quê? Porque não tem laje de um outro lado, é laje apenas de um lado da viga. A viga V4, seção T. B1 da esquerda, geralmente igual ao B1 da direita. O BF é o B1 da esquerda mais o BW mais o B1 da direita. E vejam aqui os B2 das vigas 3 e 4 está correto, 4 e 5 está correto. Apenas observo que, tanto na viga 3, 4 e 5, qual é o A? A é de uma viga biapoiada. A igual ao próprio L. Então, igual a L3. Por que apoio simples? Apoio simples. Pode considerar apoio simples, apoio simples. A igual a L, A igual a L3. E no caso dos momentos fletores negativos que ocorrem, qual é a seção? É a seção retangular. Por quê?
Porque todas as lajes, como vocês podem observar aqui nos detalhes, estão apoiadas nas bordas superiores das vigas. Momento fletor negativo, que ocorre na V1 e na V2, momento fletor negativo traciona o lado de cima, comprime o lado de baixo. Tem laje do lado de baixo na viga? Não, não tem. Todas as lajes estão na borda de cima da viga, estão tracionadas pelo momento fletor negativo. Portanto, as lajes não podem ser consideradas para formar seção T ou L. E no dimensionamento das armaduras negativas para esses momentos negativos, deve ser considerada a seção retangular da viga apenas. Agora, vamos ver o item 9.2, seção T com armadura simples. Nós vamos mostrar agora como deduzir, como dimensionar, enfim, uma seção T ou L, a flexão simples. Faço aqui uma introdução de que a seção T com armadura simples, como está nesse desenho, para momento fletor positivo, compressão lá de cima, mesa do lado de cima. Viga invertida, lajes apoiadas na borda inferior da viga, seção T para momento fletor negativo, que comprime o lado inferior da viga. Armadura simples, armadura AS de flexão tracionada, embaixo para momento positivo, negativa para momento negativo. Nos vértices dos estribos, na região comprimida pela flexão, colocamos pelo menos duas barras construtivas chamadas porta-estribo, como aqui também aparece. Nós vamos fazer a dedução das equações para a seção T, considerando os concretos do grupo 1 de resistência, o FCK menor ou igual a 50 MPa. E vamos também adotar o diagrama retangular simplificado, que tem altura y, 0,8x, está lá na equação 12. Vamos utilizar para a tensão de compressão σcd no concreto, que está na equação 13, o valor preconizado para concretos do grupo 1. De tal forma que vamos ter dois casos para a seção T. Vou ler. No estudo da seção T com a utilização do diagrama retangular simplificado com profundidade y igual a 0,8x, observa-se a existência de dois casos, em função da posição da linha neutra na seção transversal, com 0,8x menor ou igual a HF ou 0,8x maior que HF. Portanto, vamos ver dois casos. 0,8x, o que é x? É a posição da linha neutra. O HF. HF é a espessura da mesa. Vamos calcular o x para a viga, seção T ou L, e vamos multiplicar por 0,8 e comparar com HF. E vamos ter um desses dois casos, que vai nos direcionar a como fazer o dimensionamento dessa viga seção T. Vamos ver primeiro 0,8x menor ou igual a HF, que é a maior parte dos casos. Geralmente o 0,8x é menor do que o HF, mas nem sempre. Nesse caso, olha, vamos olhar esta figura, 55. Seção T com 0,8x menor ou igual a HF para concretos do grupo 1. Aqui está a seção T. A nervura com largura BW, a mesa comprimida com largura BF, a altura da mesa HF, a altura H da viga, a altura útil D, do centro de gravidade da armadura tracionada S até a fibra mais comprimida. Vejam que a S, a armadura de flexão, está na borda inferior. Estamos supondo a existência nessa viga de um momento fletor positivo. E também vejam que a mesa está na borda comprimida. Nós temos a posição da linha neutra, dada por x, e o 0,8x, que é efetivamente a altura que vamos considerar para formar a área de concreto comprimido, a linha C. Então, vou reforçar aqui, ó. A linha C, então, é essa área.
de 0,8x de altura e BF de largura. O que acontece? Nesses casos, onde 0,8x é menor ou igual a HF, podemos calcular a seção T como se fosse uma seção retangular de largura BF e altura H. Por quê? Vejam a seção formada. Não tem concreto nesta região e nesta. Mas não tem problema, por quê? Porque está abaixo da linha neutra. Se existisse concreto, estaria tracionado, e concreto tracionado nós não consideramos na flexão. De modo que não importa, portanto, calcularmos uma seção T como se fosse retangular BF por H nessa situação, quando 0,8x é menor ou igual a HF. Acrescento que a formulação que nós vamos utilizar para calcular essa seção T como se fosse retangular BF por H é a mesma formulação da seção retangular com armadura simples que nós já estudamos. Por quê? Vejam que a área de concreto comprimido, a linha C, é um retângulo. Qual é a área do concreto comprimido, a linha C, lá na seção retangular que nós estudamos? Também é um retângulo. Portanto, as equações que nós aprendemos para a seção retangular com armadura simples são válidas para esse caso, quando 0,8x é menor ou igual a HF. Vamos à frente. Agora, o item 2, 0,8x maior que HF. O que vai ocorrer agora? Nós vamos ter que deduzir novas equações para esta seção que ainda não tivemos a dedução feita. Por quê? Vamos ver aqui a figura. Seção T. Aquela mesma história. A mesa com largura BF, com altura HF, a nervura com largura BW, a altura da viga é H. Vejam que H é da face inferior até aquela borda superior. Engloba também a mesa. Altura útil D. O que ocorre agora? Olhem a posição da linha neutra X. É muito grande. De tal forma que a altura 0,8x está aqui. Qual é a área de concreto comprimido agora nesta viga? É a composição desses três retângulos, 1, 2 e 3. Observe então que a área A'C, que é a área de concreto comprimido, como eu disse, a composição ou a soma dos três retângulos, não forma mais uma seção, uma área retangular, de modo que não são válidas as equações desenvolvidas para a seção retangular. Nós temos agora que desenvolver novas equações, considerando que a linha C são esses três retângulos. E então nós vamos dizer que essa é a formulação para a seção T com 0,8x maior que HF. Vejam, 0,8x maior do que HF. Tem parte aqui da nervura, esta parte, que está comprimida também. Não é só a mesa que está comprimida, como nesse caso anterior, que eu expliquei. Nós vamos, para deduzir as equações, considerar essas duas figuras, B e C, que somadas representam a seção T original. Aqui, figura A. O que vamos fazer? Temos, para essa seção T, uma armadura de flexão total AS. Está aqui. Um momento fletor de cálculo MD, que está aplicado ou é proporcionado por essa seção. Vamos decompor em duas. Nesta primeira, vamos considerar as seções comprimidas 2 e 3. E nesta segunda, somando, vamos colocar a área 1. Estas áreas comprimidas 2 e 3 serão equilibradas por uma parcela da armadura de flexão AS, chamada S1. Está aqui. E proporciona esta seção resistente um momento fletor M1D, que é uma parcela do momento total MD.
Esta segunda seção, a área de concreto comprimido 1 é equilibrada por uma parcela da armadura de flexão, a S2, que é uma parcela da armadura S. Esta seção proporciona um momento fletor M2D, que é uma parcela do momento total MD. De tal forma que, se nós estamos fazendo aqui igual, aqui também igual, soma, soma. M1D mais M2D, MD. A S1 mais a S2, AS. E observem que nesta seção nós já estudamos. Nada mais é do que uma seção retangular com largura BW e armadura simples. Braço de alavanca entre as resultantes de tração e de compressão no concreto comprimido, ZCC D-04X. E qual é o braço de alavanca nessa nova seção que conhecemos agora? O braço de alavanca é a distância da resultante de tração RST e RCC. RCC está aqui, a meia altura de HF. Portanto, a distância de RCC a RST é D-05 HF. Vamos, na sequência, fazer equilíbrio de forças normais, equilíbrios de momentos fletores, exatamente como fizemos lá na seção retangular, com armadura simples, com armadura dupla. Para equilíbrio de forças, temos que RCC igual a RST. E para equilíbrio de momentos fletores, lembrando daquela figura que nós mostramos na página anterior, o momento fletor total, solicitante ou resistente, MD, é igual às duas parcelas, M1D e M2D. Aqui, M1D dessa seção, M2D dessa seção. O M1D nós podemos calcular. Olha a equação do M1D. Vocês podem deduzir essa equação em função do que nós fizemos lá, por exemplo, na seção retangular, com armadura simples ou armadura dupla. O que é momento fletor? É resultante vezes braço de alavanca. Olha aqui a resultante e o braço de alavanca, tá bom? M1D, BF menos BW. Olha o BF menos BW. Vezes HF, vezes o HF. É a área 2 e 3 de concreto comprimido. Vezes a tensão no concreto comprimido, sigma CD, que é o 0,85 FCD. E o braço de alavanca. O braço de alavanca até a resultante RST, D-05 HF. Nas vigas, geralmente, nós conhecemos todos esses valores. Calculamos o M1D. Tendo o M1D, calculamos a segunda parcela do momento total MD, fazendo essa diferença. Com o momento fletor M2D, o que é o M2D? Olhem aqui nessa figura. É de uma seção retangular com armadura simples. Vamos, portanto, com o M2D, nesta seção, determinar a posição X da linha neutra. X para a seção T. M2D igual a 0,68 BWXFCD D-04X. Uma equação do segundo grau. Determinamos X. É a posição da linha neutra. Verificamos qual domínio que a viga se encontra. Comparamos com o valor máximo permitido pela norma para X sobre D para os concretos do grupo 1, que é o valor máximo, como vocês já sabem, de 0,45, 0,35 para os concretos do grupo 2. Se o X sobre D atende ao valor, seguimos à frente. Vamos calcular as armaduras que estão na sequência. As armaduras nós vamos ter fazendo um momento fletor, M1D, M2D, a resultante de tração da armadura S1, a resultante RST da armadura AS2 tracionada, vezes o braço de alavanca até a força RCC correspondente. Portanto, braço de alavanca para o M1D, D-05 HF. Braço de alavanca para o momento M2D, D-04X. E assim, temos aqui a S1 e a S2, isolamos a S1, isolamos a S2. Pronto, temos a equação para cálculo da parcela S1
e também para a parcela AS2. Somando as duas parcelas, temos a armadura total AS. Na sequência, nós temos item C, permanência das seções planas. Já conhecem essas duas equações. No item 923, temos a dedução das equações com os coeficientes K. Para resolvermos uma seção T com coeficientes K, deixe que vocês olhem em casa essas fórmulas. Nós vamos aplicar depois em exemplo numérico. E na sequência, temos um primeiro exemplo numérico que eu vou gravar em uma próxima aula. Vou fazer 2 exemplos numéricos de seção T. O primeiro vai resultar 0,8x menor do que HF. Fazemos o cálculo da seção T como se fosse retangular, com largura BF e altura H. No segundo exemplo, vamos ter 0,8x maior do que HF. E então, vamos utilizar as equações que eu acabei de deduzir, de mostrar para vocês, para cálculo de seção T, quando 0,8x maior que HF. Ok? Muito obrigado, um abraço.